Trazendo mais uma cobertura do programa Fôlego para você que assiste aqui pela web, falando diretamente com você aqui de Sydney, na Austrália. Bom, eu não tenho nem palavras para dizer como foi o tamanho da epopeia para eu chegar aqui. Voo cancelado, passei uma noite inteira em Santiago, perdi um dia de viagem, cheguei aqui só agora, sexta-feira, hora do almoço, cara. Eu tenho meio-dia hoje, mais o dia de amanhã, para poder gravar esse programa para você. A maratona é no domingo e segunda-feira eu ainda tenho algumas horas antes de eu voltar para o Brasil. Fazer uma viagem desse tamanho para correr uma maratona com esse curto espaço de tempo não é uma coisa nem saudável nem ideal do ponto de vista de logística, mas eu farei o possível para entregar para você o programa que você está acostumado. Acabei de pegar meu kit, tá aqui na mão, e para quem está finalizando a 7ª estrela, ganha um mimo especial que é um manguito com as 7 estrelas escrito aqui, ó, Sydney, 7 estrelas. Boa! Então vou pegar minha 7ª estrela então. E vamos dar um check aqui no Bib. Eu vou entrar direto no stand da ASICS e já vou te mostrar. Primeiro contato com o Mega Blast aqui, não tinha pego na mão ainda, não chegou no Brasil, vai chegar agora, né? Flat Foam Turbo Square, novo material de entressola, cabedal bem fininho, cara, tênis de 230 gramas, muito, mas muito interessante mesmo. E outra coisa que é novidade que temos aqui, também novidade, também com material novo de entressola, também muito interessante, o Sonic Blast mais parecido com o Nova Blast, enquanto o Mega Blast tem um quê de Super Blast. Você tá vendo o Super Blast aqui, ó. Diferença na geometria de entressola, né? Você vê nos dois, mas bem parecido, assim, o cabedal um pouco mais minimalista, um pouquinho mais fino. Talvez ele seja um calçado mais agressivo ainda do que o Super Blast. Estou muito curioso para ver. Outra coisa que me deixa muito curioso é o Meta Speed Ray, que você sabe é o hiper shoe aqui da ASICS, e aqui ele tá por $500 australianos. Lembrando que a cotação do dólar australiano é assim, é $1 australiano, $1 americano é $1,50 australiano, certo? Então $500 dá $350 americanos, o que é o preço dele realmente lá nos Estados Unidos. E no Brasil a gente está pagando R$2.999. Eu espero fazer o review desse tênis em breve, apesar de eu saber que tem muito poucos pares. Veremos. Muito bem, meu kit já está na mão. Dentro dessa sacola vem um bib number e uma camiseta dessa daqui. Deixa eu te mostrar ela. E é uma camiseta de finisher, apesar de eu ainda não ter terminado a prova, mas vou terminar. Boa, corta daqui e vamos para essa prova. Hoje é sexta, tudo que eu vou fazer daqui até a linha de chegada você vai ver durante esse programa, certo? Então, tá valendo mais um fôlego raiz. Que Deus me dê pernas para enfrentar o jet lag, a falta de tempo, a correria, e que eu tenha uma 7ª Major daquele jeito que a gente gosta, sorrindo no final. Tá valendo, Maratona de Sydney para você que acompanha aqui no programa Fôlego.
Cara, todo mundo, né? Todo mundo, quando tá esperando o dia do Réveillon, liga a televisão na hora do almoço e já é Réveillon aqui na Austrália. E quando isso acontece, onde é a queima de fogos? Onde é a primeira passagem do ano? Aqui a gente está 13 horas na frente do Brasil. Então normalmente a virada do ano primeira que a gente vê são os fogos que ficam aqui em cima da Harbour Bridge, que é um dos símbolos de Sydney, um dos símbolos da Austrália, cara. Essa ponte é uma ponte de 1932, é uma obra clássica do Art Deco. Você percebe aqui pelas duas torres onde se encaixa o arco, né, de ferro, que é um arco gigantesco. Ela tem uma altura de 132 metros e um comprimento de 1149, ou seja, é 1,2 km de ponta a ponta, e nós vamos passar correndo no quilômetro 2 da maratona em cima dessa ponte. O arquiteto que desenhou essa ponte chamava-se John Bradfield. E cara, esse projeto para ligar a parte central de Sydney ao North Shore, que é o outro lado da ponte aqui da Bahia, é um projeto, cara, que ficou aí mais ou menos uns 25 anos sendo discutido. Eles pensaram em vários tipos de ponte, até uma ponte flutuante foi idealizada, uma ponte triaxial também foi pensada, mas no final o John Bradfield decidiu por uma ponte em arco, que ficou parecida com um cabide. E os australianos chamam essa ponte carinhosamente de coat hanger, que é o cabide. Boa! Aqui embaixo, então, 132 metros, passam embarcações gigantescas. E se você quiser e for mais aventureiro, você pode também andar por cima da ponte. Eu não vou ter tempo. O que me falta é tempo, não é coragem. É tempo para andar em cima da ponte, senão eu andaria. Você sabe que eu sou muito corajoso. Você tá doido. Boa, nós vamos ver essa ponte de todos os lugares durante a prova. É um dos landmarks aqui de Sydney. E essa história da Coat Hanger ou da Harbour Bridge, a ponte em forma de cabide. Art Deco, né? Art Deco é linda demais. Coladinho aos pés da Harbour Bridge fica o bairro The Rocks. Cara, se Sydney tem um ponto de origem, um lugar onde essa cidade nasceu, e não é só a cidade, onde o país nasceu, porque aqui no The Rocks foi o primeiro assentamento europeu em toda a Austrália, cara. Em 1788, a primeira comunidade construída pelo assentamento britânico rolou exatamente onde a gente está. Então esses prédios, cara, são todos tombados. Essa região aqui, então, foi o primeiro lugar onde os ingleses se estabeleceram. Mas os ingleses não foram os primeiros europeus a botar em pé aqui na Austrália. Não sei se você sabe. Os holandeses estiveram aqui antes, dominaram durante um tempo, não exerceram o poder de colonização e, mais recentemente, inclusive, encontraram canhões portugueses na costa australiana. Os portugueses, a gente sabe, estiveram no mundo inteiro, foram até Macau, foram até... Cara, as navegações portuguesas foram muito, mas muito expansivas. E encontraram aqui na costa da Austrália, alguns anos atrás, alguns canhões portugueses, o que indica que os portugueses também chegaram aqui. Os holandeses comprovadamente chegaram aqui, mas foram os britânicos que estabeleceram a colônia em 1788, aqui neste lugar onde eu tô, que é o The Rocks, fica bem aqui no pé da ponte da Harbour Bridge, muito perto da Opera House. Toda essa região aqui, esses prédios são todos tombados e são preservados daquela época, de 1788. A gente está falando do século XVIII. Então essas casinhas que você vê aqui, ó, são exatamente do jeito que elas eram 2 séculos atrás. Hoje aqui funcionam restaurantes, lojas, bares, pubs, inclusive os pubs mais antigos da Austrália ficam aqui também. Em 1900, a peste bubônica fez com que toda essa região era uma região muito cheia, né, cara? Eram prédios, casinhas coladinhas umas nas outras, tinha muita prostituição, tinha muito problema, né, cara?
E quando veio a peste bubônica em 1900, toda essa região aqui foi demolida, cara, porque eles, com medo da peste espalhar, eles acabaram demolindo muitas das casas, mas ficaram algumas, né? E essas casas que foram preservadas desde a época da peste, que ficaram de pé, hoje são restaurantes e são as casas mais antigas da Austrália. Em 1920, quando começou, para pegar a molecada aqui, em 1920, quando começou a construção da Harbour Bridge, essa região do The Rocks aqui, ela serviu também como moradia para muitos dos operários que trabalharam na construção da ponte. E na década de 70 que houve realmente a reurbanização e a transformação desse lugar, que era um lugar histórico, num lugar de turismo. Então hoje, quando você vem para cá, para Sydney, você tá aqui na Opera House, que é aqui do lado, ou você vai atravessar a Harbour Bridge, dá uma olhadinha embaixo do pé da ponte, você vai ver esse lugarzinho histórico que hoje tem essas feirinhas, tem comidas diferentes, pubs, etc. E que é um lugar que você tem que visitar, cara, porque a história da Austrália nasceu aqui. Só isso. Oficialmente, os primeiros europeus a pisarem aqui foram os holandeses, que chegaram aqui em 1606. Exploraram a costa da Austrália, mas acabaram não tomando posse, não reivindicaram como terras holandesas. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a Holanda, através da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma das maiores empreitadas comerciais do planeta, já tinha muitas colônias em áreas tropicais, e nessa época o forte, o dinheiro, estava na produção do açúcar. Se tirar o foco de colônias que já estavam funcionando para assumir mais uma colônia, e essa ainda com um território que era majoritariamente árido no seu interior, só tinha as costas, só tinha a parte litorânea como áreas produtivas, a Holanda achou melhor não tomar conta. E não sendo reivindicada então pelos holandeses, a Austrália se manteve nas mãos dos seus habitantes originais, que eram os aborígenes. Você já deve ter visto, mas os aborígenes, eles vieram da Indonésia. Inclusive tem várias teorias sobre as navegações que trouxeram os aborígenes da Indonésia para cá e fizeram ele o povo original deste que é o continente da Oceania. Então, quando os holandeses chegaram aqui, os aborígenes já existiam, já estavam aqui. E quando os ingleses resolvem então colonizar a Austrália, primeiro reivindicam em 1770 e depois tomam posse em 1788, 26 de janeiro é o dia da Austrália, é o dia da fundação desse país como colônia britânica. Aqui existiam os aborígenes, cara. Cerca de 1 milhão de aborígenes foram dizimados pelos britânicos nesse processo de colonização. A ideia de colonizar a Austrália está muito conectada à independência dos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas com a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra perde todo o sistema de colônia penal que ela tinha nos Estados Unidos. Ela mandava muitos prisioneiros para os Estados Unidos. Com o fim da colônia americana, eles precisavam de um novo lugar para construir sua nova colônia penal. E aí, a Austrália caiu como uma luva. Agora, engana-se quem pensa que isso aqui era só uma colônia penal, cara. A partir do momento do início da colonização, muitas famílias vieram para cá porque era um mundo totalmente diferente, cara, com clima diferente também e muito promissor. A fundação da Austrália, então, ela está muito conectada com essa necessidade britânica de se construir uma nova colônia penal, mas também com a expansão do Império Britânico, que levou famílias e levou a população britânica para todas as suas colônias. Isso aconteceu aqui também. Então, você fala assim, o país que nasceu de uma prisão, não é bem assim. Aqui foi uma colônia penal, mas não era só isso, tá?
Ai, tá de brincadeira. Muito bem, cara. Bom, eu acho que assim, Sydney, se você for pensar a parte histórica de Sydney, a parte da... Já te mostrei a parte da fundação de Sydney, né? Que era o lugar do The Rocks. Mas se você for pensar na parte histórica, no centro, vamos pensar na Praça da Sé de Sydney. Eu estaria nela aqui agora. Atrás de mim, esse aqui é o Town Hall, que é tipo a prefeitura da cidade. E este aqui é o QVB, que é o Queen Victoria Building. Foi feito aqui para ser uma espécie de marketplace, uma espécie de mercado, mas acabou com o passar do tempo tendo várias serventias estruturais para a prefeitura de Sydney e voltou a ser um mercado de luxo, um shopping de luxo, que eu classifico aí no mesmo patamar de Galeries Lafayette, principais centros de marcas do planeta, velho, é animal. Bom, esse prédio aqui no final do século XIX, ou seja, 1892, é maravilhoso, maravilhoso, tem 190 metros por 30 de altura, coroa essa região com uma estátua da Rainha Vitória, que é uma das rainhas mais controversas da história do Império Britânico aqui. Mas não é só a estátua da rainha que temos aqui, temos também a estátua falante, como você viu, do cachorro Islay, que era um dos cachorros favoritos da Rainha Vitória. Bom, entrar aqui no Queen Victoria Building cara, se expor ao mercantilismo na sua face mais agressiva. Temos lojas das principais marcas do planeta e eu tô aqui em busca de um docinho. Eu acabei de almoçar, eu quero um chocolatinho. Vamos ver se eu acho. Achei. Deixa eu falar um negócio. Galeries Lafayette, Harrods de Londres, Galeria Tetriakov de Moscou e o QVB estão todos no mesmo patamar. São lugares tombados, maravilhosos, com arquitetura preservada e que hoje funcionam como se fosse um centro comercial de grandes marcas, entendeu? Que lugar lindo. Que cookie bom, velho. De Nutella com biscoito. Para tudo. Vamos, time, tá uma ventania aqui, espero que você consiga me ouvir. Bom, estou em Darling Harbour, a prova vai passar por aqui. Este é um porto natural dentro da Baía de Sydney, cara, e foi dado o nome de Darling Harbour por conta do general Ralph Darling, que era o governador da Nova Gales do Sul, o primeiro nome da Austrália, velho. Nova Gales do Sul era quando a Austrália era uma colônia inglesa, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Toda a Baía de Sydney, ela tem várias entranhas, e uma dessas entranhas era a entranha aqui de Cockle Bay, que é tudo que vinha pelo mar para escoar a linha ferroviária, que ficava logo ali atrás, chegava aqui por Cockle Bay, né, por Darling Harbour, no porto de Darling. Então essa ponte aqui é uma ponte que está aqui desde 1902, uma ponte giratória, ela girava para os barcos passarem e acessarem a linha ferroviária que fica ali atrás. Na década de 80, toda essa estrutura toda que existia aqui foi transformada numa área pública de uma promenade, cara. Então aqui você tem o Museu Marítimo, você tem o Madame Tussauds, você tem cinemas, teatros, restaurantes, cara, é um lugar muito, mas muito legal, e muitos hotéis também. Inclusive o meu hotel, onde eu tô ficando, que é o Hotel da Câmara Turismo, que é o novo hotel, fica aqui em Darling Harbour também, com vista para essa baía. E aqui também fica a entrega de kit, o centro de convenções. Toda essa estrutura moderna que você está vendo aqui, ela foi construída na década de 80 e transformou essa região, que era uma região que estava basicamente desocupada, numa região super valorizada do ponto de vista imobiliário, mas também do ponto de vista de atrações turísticas. Muita gente se hospeda aqui, muita gente vem pra cá pra se divertir, pra comer, pra barzinho, velho. É muito legal. E a prova passa aí também.
Bom, manos, muito bem. Bom, você tá em Sydney, você tem que vir conhecer Manly Beach. Pô, essa praia, cara, fica da parte norte da Bahia. Para chegar aqui você consegue pegar um ferry que é super barato, super acessível. E esse ferry, a hora que ele tá atravessando a Bahia para chegar aqui em Manly, você tem vistas muito privilegiadas da Harbour Bridge e também vistas muito privilegiadas da Opera House, que eu vou te mostrar no caminho de volta, enquanto eu te conto um pouquinho sobre a Opera House. Mas por que é legal vir aqui em Manly? Primeiro porque é muito diferente do que você vive dentro de Sydney, na parte central de Sydney. É como se fosse uma cidade diferente, uma cidade de praia, cara. Essa praia é uma das praias mais legais e mais celebradas aqui de Sydney e é considerada o lugar de nascimento do surf australiano. Inclusive foi aqui em Manly, em 1964, que foi realizado o primeiro campeonato mundial de surf. Hoje nem parece que é uma praia para surfista, porque o mar está totalmente flat. Mas corre a boca pequena que nas épocas certas este mar aqui é muito propício para aqueles que gostam de se desafiar nas grandes ondas. Aqui em Manly tem vários setores da praia. Eu estou caminhando para o setor que é o cantinho de Shelley Beach, que é uma outra praia que também é muito charmosa. Agora é óbvio, né, cara? Você sabe que em Sydney é tudo muito difícil de te mostrar do alto. Existem regras e leis, principalmente na parte central, onde tem um skyline muito alto, né? Tem muito prédio. Mas aqui em Manly eu pretendo me desafiar e te mostrar de um outro prisma. Então acompanhe. Quilômetro 23,5. Estamos fazendo a volta agora. Saímos bem da cidade, subúrbio, uma linha reta. Agora a gente faz a volta aqui, começa a voltar para o centro. Mesmo que seja uma linha reta, normalmente seria mais monótono. Prova muito animada, muito legal. Bom, manos, no coração de Chinatown existe aqui o City Market, ou então Paddy's Market, depende, tem os dois nomes. Na verdade, cara, é a 25 aqui de Sydney, bicho. Por quê? São stands, né? São lojinhas de souvenir, de produtos de procedência duvidosa. Você sabe, quando tem a parada dos China, né, mano? Os shopping chinês é a mesma coisa. Produtos que chegam aqui de procedências dúbias. Então você compra de tudo, velho. Tem bolsa, tem mala, tem boné, tem casaco, tem de tudo. Mas também tem aqui a parte de comidas e etc. O City Market, que você está vendo aqui, a fachada dele, ele é a confluência de toda a imigração asiática que rola aqui em Sydney. O movimento de imigração asiática aqui para Sydney foi muito forte mesmo. Começou no meio do século XIX com a descoberta do ouro aqui no território australiano, mas nunca parou. Quando chegou no final do século XIX, perto de 1900, tinham muitos asiáticos morando aqui e isso causou
uma espécie de movimento contra a imigração. Se você for analisar, todas as colônias britânicas tiveram isso. A África do Sul teve isso e se materializou em forma do apartheid. Aqui na Austrália era o movimento Austrália Branca, que era um movimento para fechar as portas para a imigração, principalmente asiática. Enquanto o apartheid tinha como foco a população negra africana, aqui o movimento Austrália Branca tinha como foco parar a imigração dos asiáticos. Mas o que acontece, cara, é que essa miscigenação asiática com o povo australiano aqui foi muito mais latente do que o que aconteceu na África do Sul. As mulheres australianas, no final do século XIX, começaram a preferir se relacionar com homens asiáticos, porque os homens asiáticos bebiam menos, eram menos impetuosos, eram menos agressivos, vamos falar assim, do que os homens de procedência britânica, principalmente irlandeses, que naquela época bebiam demais. Isso então começou a causar um movimento de miscigenação. E aí, cara, já era. Aí não adianta você querer sustentar uma bandeira de Austrália branca quando a sua população já está basicamente toda miscigenada. Esse espaço onde a gente está aqui de Chinatown é um ponto que você vê a confluência de todas as fontes de imigração asiática. Então aqui tem muito vietnamita, tailandês, chinês e também japonês, e a imigração japonesa aconteceu muito quando o Japão perde a guerra, e aí a destruição do Japão forçou muitos japoneses a emigrarem, e o destino desses japoneses, muitos, né, vieram para cá também. O movimento Austrália Branca, óbvio que não prosperou, né? E hoje a Austrália é basicamente um lugar onde todos esses povos asiáticos convivem com os herdeiros da colonização britânica, e é muito bonito ver essa convivência aqui, porque ela se traduz em várias formas culturais e sociais, principalmente na forma da gastronomia, onde você vê claramente a cozinha ocidental se misturar com a cozinha oriental, coisa que eu adoro. Então vamos comer algo oriental, porque aqui em Sydney é bom demais. Manos, bom, eu já tive em muitos cemitérios aqui no programa Fôlego, porque são lugares que normalmente são lugares de paz, né? Mas muitos cemitérios pelo mundo são muito bonitos, né? Por exemplo, o cemitério de Arlington, em Washington, eu já estive lá onde está enterrado o presidente Kennedy. O cemitério Père Lachaise em Paris, que é também um dos cemitérios mais bonitos, muitas celebridades enterradas lá. Eu mostrei para vocês quando estive em Paris pela última vez. Agora, este aqui talvez seja o cemitério mais bonito do mundo, e não por conta de sua arquitetura, mas sim pela sua localização. Esse aqui é o cemitério Waverley. Ele fica nesse walk que existe entre Coogee Beach e Bondi, que são praias aí voltadas aqui para o Oceano Pacífico. São as praias mais bonitas aqui de Sydney. Entre essas praias você tem um boardwalk, né, que é tipo uma espécie de caminho. Você vai vendo as paisagens com os seus penhascos e falésias que são assim espetaculares. Eu estou no caminho entre Coogee indo para Bondi, e neste caminho você passa aqui pelo cemitério Waverley, e ele é exatamente em cima de um cliff, né, em cima de um penhasco, e foi construído aqui em 1877. Por conta disso, muitas das celebridades, muitas das personalidades da Austrália que viviam em Sydney estão aqui enterrados. Eles têm todos os túmulos, são túmulos antigos. Eu andei até lá em cima e comecei a descer pelo cemitério. Você começa a perceber que a maioria dos túmulos são entre 1880, 1890 e 1925, quando o cemitério chegou numa capacidade de esgotamento. Mas é pomposo, eu diria que é até nobre ser enterrado aqui, mas certamente é o cemitério com a vista mais bonita que eu já vi. Se você
acredita que após a morte você continua a existir de alguma maneira, nenhum lugar mais bonito e pitoresco para ser enterrado do que o cemitério Waverly. Então veja aí de cima que lindo que é aqui. Cara, é o seguinte, estou agora dentro do Fish Market, que é o mercado de peixe aqui de Sydney. Talvez esteja um pouco barulhento para você, porque hoje é sábado e, cara, isso aqui é um lugar muito movimentado. O que acontece? O mercado de peixe, todo lugar que tem uma imigração asiática forte, você vai ter sempre a cultura de comer peixe, cara, porque a alimentação asiática é muito baseada no peixe. Então, aqui, como eu te falei, tem muito imigrante asiático, então tem o segundo maior mercado de peixe do mundo, cara. Esse mercado aqui só perde em tamanho e volume de pescados comercializados para o mercado de peixe de Tóquio, que você já viu aqui no programa Fôlego. E eles estão construindo um novo pavilhão em breve, o que eu não sei não, cara. Não sei se vai passar, o mercado de Tóquio é gigantesco, gigantesco. Eu aproveito quando eu tô sem a Natália, porque a Natália não come absolutamente nada, nada que venha do mar ou dos rios. Então aproveito quando eu tô sozinho, porque com ela eu não consigo, certo? Vamos então nos alimentar pescados. Construir aqui neste ponto estratégico da Baía de Sydney um edifício que fosse usado e conversasse com o modernismo da arquitetura era um plano antigo do governo australiano. Essa época, né, a gente está falando do comecinho ali da segunda metade do século XX, década de 50, a gente tinha alguns expoentes, né, arquitetos e designers escandinavos que eram muito, mas muito influentes. Entre eles, o Eero Saarinen. Se você gosta de móveis, de design, você vai conhecer as obras do Saarinen, porque ele é o cara que desenhou a mesa tulipa, né? E as cadeiras tulipa também. Outro cara muito, muito influente é o Charles Eames, que é o cara da poltrona Eames, né? Se você gosta, né, de móveis de design, você sabe de quem eu tô falando. Esses caras participaram do júri que elegeu entre 232 arquitetos o Jorn Utzon, que era um arquiteto dinamarquês, como o arquiteto responsável pela obra da Ópera de Sydney. Esse projeto, que é um projeto super ousado para aquela época, foi aprovado e então em 1958 começaram as obras. O Hudson mudou aqui para Sydney com a sua família para acompanhar de perto o projeto, mas em 1966, por conta de algumas divergências em relação à acústica do prédio e também em relação ao orçamento
que a Ópera de Sydney custou, no final das contas, 1000% a mais do que era o valor planejado, o Woodson abandonou o projeto, saiu, e ele nunca botou os pés dentro da Ópera de Sydney. Paradoxalmente, coube ao seu filho, na década de 80, realizar obras de aprimoramento e de reformas internas da Ópera de Sydney. Então a família Woodson ficou muito, mas muito conectada a essa obra, que desde 2005 é um patrimônio da Unesco e é o símbolo dessa cidade. Ontem, a responsável pela World Marathon Majors, que estava aqui no evento de lançamento da maratona, falou com todas as letras que essa chegada é a chegada mais imponente entre todas as maratonas Majors. Veremos, né? Ópera de Sydney, check! Boa, manos! Bom, aqui em Bondi, cara, a praia de Bondi é uma das mais famosas aqui de Sydney. Mas eu acho que a pérola dessa praia é essa piscina. A gente está falando da Iceberg Pool. Aqui nessa piscina, essa piscina existe desde 1929. Ela é uma das muitas piscinas públicas que você encontra na orla de Sydney, não é só aqui em Bondi. E essas piscinas públicas, elas ficam basicamente em contato direto com o mar. Então quando o mar está agitado, a onda bate e a água salgada entra. A piscina é de água salgada. Você pode nadar aqui, é uma piscina pública. Você vem, se cadastra, paga, se não me engano, $5 e pode nadar. Os salva-vidas de Bondi, todos passam por um treinamento específico aqui nessa piscina. E cara, a gente tá aqui, é inverno, não tá calor, tá frio. Deve estar aí, sei lá, na casa dos 16 graus. Mas qual outra chance eu vou ter de nadar nessa piscina? Boa, quase quilômetro 40, vou começar a me despedir de vocês aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Camel Turismo, mais uma vez juntos, mais uma vez escrevendo um capítulo dessa história. Obrigado, Beth, obrigado, Camel, por sempre me ajudar a realizar meus sonhos. Agradecer a ASICS, que me mandou um malvadão pra eu ser feliz hoje aqui. Que tênis, amigo, coisa linda. Boa, cara, Sydney é impossível você passar por aqui e não se impactar de alguma maneira. Todo mundo que eu conheço, conversa, todo mundo que tá aqui tem a mesma impressão. Que cidade é essa, cara? Que cidade louca, que linda, que vibe que essa cidade tem. Cara, estrear, tá aqui na primeira vez que essa prova é Major. A galera que veio ano passado vai contar como Major, mas oficialmente o primeiro ano dessa prova como Major é esse. Que privilégio, cara. E ela não podia ser mais emblemática. Foi muito legal, foi muito a cara dessa cidade. Que tem uma vibe incrível na beira dessa baía. Um dia maravilhoso. Pessoas gentis, pessoas que torcem, que te dão força. Sydney é isso. Sempre foi na minha lista a cidade mais legal do planeta, desde que eu conheci essa cidade em 2017. Eu sempre achei ela a cidade mais legal do mundo e ela só se reafirmou como campeã das campeãs. E essa maratona, velho, tem tudo pra ser a Major mais legal, pela vibe, pela galera, pela beleza do lugar.
venha, que você não vai se arrepender. E tomara que ela se mantenha assim, leve, descontraída, sabe? Na curtição, menos performance, mais curtição, que é exatamente o que ela é. Eu tô fechando mais um ciclo hoje, a 7ª Major. Que doideira, cara. Como esse mundo dá voltas, cara. Que bacana poder escrever essa história e poder dividir tudo isso com vocês. Obrigado pra quem acompanha desde a primeira. Hoje eu fecho a maratona 120, a 7ª Major. Agora é descansar. Daqui 20 dias tem Paraty, depois tem a Polo Norte. Tem muita coisa esse ano ainda. Que ano, amigos, que ano! Obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um programa Fôlego. Vamos passar nessa linha de chegada, a mais bonita entre todas as majors. Valeu!